programa de hoje, o ex-prefeito de São José dos Campos e atual vice-governador de São Paulo. Poderemos juntos fazer um estado melhor para todos. Boa sorte pra você. O cara é braço direito do Tarcisão do Asfalto. Para com essa porra aí! E pau pra toda obra. Palmas para Felício Ramute. Fala, Ramute. Tudo bem, Emília? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo ótimo. Tranquilo? Aqui com vocês. Só alegria? Com Fuzil, Sami, Morgado. Ramute, você esteve aqui na época das eleições. Da campanha, Sim. das eleições. E você foi um cara... Ele foi prefeito de São José dos Campos. Sim, aliás, avaliado lá. Aliás, vou mandar um grande abraço para São José dos Campos. Tem uma Jovem Pan forte lá em São José dos Campos. Um abração para vocês. Isso aí. E você foi muito bem avaliado lá, né? Você fez uma bela administração em São José dos Campos. Emílio, a gente acertou mais do que errou lá, então a população reconhece, acho que a gente conseguiu evoluir, mas governo tem que ser assim, cada um tem que fazer a sua parte, um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, e a gente pôde dar uma boa contribuição, um grande time de secretários que continuam lá. Hoje o prefeito é o Anderson, que era meu vice, né? E agora eu tenho esse privilégio de estar ao lado do Tarcísio nessa jornada para transformar o estado de São Paulo. Boa, boa. Queria saber como foi o convite do Tarcísio. Falou assim, vem somar com a gente aí. Como que foi essa aliança aí? Olha, primeiro eu me coloquei à disposição, Morgado, para colocar em prática a boa política e a qualidade da gestão. No meio do caminho, encontramos o Tarcísio. E para mim ele representa justamente isso. Como ministro, nós vimos a qualidade como gestor. E também, mesmo não tendo ainda sido candidato até então, ele já se mostrava um homem com sensibilidade política. Ele conseguiu construir grandes marcos legais nas ferrovias, a questão dos aeroportos. Ele sabia lidar bem com a política. Então, para mim, o Tarcísio representa a qualidade de gestão, boa política, e acho que esses 3 meses à frente do governo, a população do estado de São Paulo já pôde perceber que o Tarcisão é o Tarcisão do asfalto, é o Tarcisão das obras, mas é o Tarcisão da sensibilidade social, que cuida das pessoas. Então, mas é exatamente isso, né? O executivo, ele é um cargo complicado, porque ele não pode ficar entrando muito nessa treta de guerra cultural, Sim, ideológica. Guerra ideológica, vai lá e resolve. Qual é o problema? O problema é esse, vou lá e resolvo o problema e está resolvido o problema. Eu acho que o cara do executivo, ele não pode entrar nessa... Tem toda a razão. Nessa amigo. conversinha, né? Tem toda a razão. E o nosso governo é um governo de respeito, de diálogo. Eu vi agora no início da gestão, todos questionando se o Tarcísio iria aprovar, por exemplo, a lei do canabidiol. Né? Ah, não, porque isso é coisa de esquerda. Não, nós estamos preocupados com as pessoas. Ele deixa isso muito claro. E aí agora dando essa oportunidade para o canabidiol também ser fornecido através do SUS. Depois, importantes leis para as mulheres, a questão do aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Também a gente conseguiu responsabilizar em conjunto, estamos negociando inclusive com restaurantes, também as casas noturnas, para que esses estabelecimentos contribuam na apuração de violência contra a mulher. Então, uma série de ações, e nós estamos deixando de lado completamente essa questão de esquerda e direita e pensando nas pessoas. Ô Felício, o Emílio falou dessa questão ideológica e a gente está falando do Tarcísio, que é um cara que foi apresentado como um político técnico e ele tem um perfil diferente, é um cara que não entra em briga, é um cara que vai lá e faz o trabalho, apresenta, faz os leilões dele. Você acredita que esse perfil do Tarcísio, ele vai ser um perfil mais... digamos assim, mas a briga vai ficar brega, esse pessoal que vai lá e briga, faz acontecer esse negócio, e o cara mais técnico, ele vai ser um perfil que o público vai buscar mais na política? Não tenho dúvida disso, né? Acho que os primeiros meses já mostraram isso na prática. Eu imagino como o Tarcísio ficou preocupado com a crítica sobre a martelada, né? Nem dormiu à noite, né? Nossa, imagina. Nem cobriu. Como é que é? A reportagem Olha lá a reportagem. Tarcísio e a erotização da masculinidade influencer. Eu imagino como isso foi preocupante. Você sabe quem veio então, também. Como é uma crítica que pode abalar. Não, mas tudo bem. A pessoa escreveu, beleza. Mas era um negócio que a gente está há 30 anos, que aquilo está enroscado há 30 anos. Lá. Que não acaba, o cara foi lá, resolveu o problema do Rodoanel. Não, martelada. A erotização
da masculinidade em surto. Mas tem a tradição em bolsa, você manja, quanto mais forte, quando você bate forte um martelo de fechamento, alguma coisa, é pra atrair ainda mais sorte, ainda pra você espantar os, não é? Não é fácil, hein, Ramon? Porra, é difícil, hein? Aquele momento representa um pouco das dificuldades para chegar até ali. Desabafo. Quem foi gestor, prefeito, governador, sabe para chegar. Aliás, na véspera. Na véspera, inclusive houve uma ação na justiça impedindo o leilão. Aí nós conseguimos reverter isso. O Tarcísio, pessoalmente, à noite trabalhou nisso. Então, aquele momento é esse momento de extravasar e poder olhar para o futuro. Pô. E também é uma martelada olhando para o futuro, né? Olhando para as possibilidades que o Estado tem. Não é só lá, não, né? Eu sou o presidente do Comitê de Desestatização Isso do que eu ia te Estado de São perguntar, Paulo. porque Então vai ter muita coisa boa. A bola da vez, pelo menos na mídia, é a Sou eu. Sabesp. Ah, tá, perdão. A Sabesp. Estão falando que vão privatizar a Sabesp, o que eu gostaria muito que acontecesse, e vai despoluir tanto o Rio Pinheiros como o Rio Tietê. Tem algum prazo para isso começar, para a gente ver isso? Porque a gente sabe que o processo não é tão rápido quanto gostaríamos. Emílio, antes de responder o Sam, eu acho que a ingratidão é um grande defeito do ser humano. E eu lembro que eu estive aqui e o Sam disse pra mim, eu acho que você como vice do Tarcísio seria o cara certo no lugar certo. Então eu quero aqui demonstrar, trouxe um presente pro Sam, posso? Eu trouxe uma bananinha de paraibuna pra ele. Pode? Por favor, trouxe no bolso. Obrigado. E essa é a melhor bananinha do mundo. Essa é. A outra banana. Tem que ser a bananinha de Paraibuna. Essa é a melhor que existe no mundo, a bananinha de Paraibuna. Muito bem. Tá aí, Sam. Não, mas a próxima vez mas você vai perder também. A maior gratidão é fazer um bom governo Vamos fazer. e privatizar, que a gente vai ficar muito mais feliz. Vamos honrar a Boa confiança, sorte não aí. tenha dúvida nisso. São vários projetos, nós aprovamos 15 projetos de desestatização, que envolve concessões, envolve PPPs e também as privatizações. A maioria, inclusive, de concessões e PPPs. Por exemplo, na educação, serão a manutenção das escolas feitas por PPP. Porque o diretor fica preocupado se a torneira quebrou, se a pintura está boa. A ideia é terceirizar esse trabalho. Também não tem desencaixe de dinheiro. Exatamente, com a PPP das manutenções. Depois nós temos as concessões, como vocês viram agora, essa do Rodoanel, mas vem outra muito boa, esse ano ainda, Sami, que é o trem de média velocidade ligando São Paulo a Campinas. Esse sai, tá certo? São 8 bilhões de investimentos. Esse trem é uma linha nova específica? É uma linha nova, parte ali compartilha com a linha da atual, né, operadora de trens de carga, né? Então, de fato, é uma linha para passageiros. Na verdade, Emílio, você sabe, lá atrás, né, o país, infelizmente, optou pelo modelo americano do transporte rodoviário, ao invés do modelo europeu do transporte ferroviário. Exatamente. O Tarcísio, como ministro, começou a mudar isso, com o novo marco legal da ferrovia, agora está fazendo também como governador. E essa linha de trem que vai ligar São Paulo e Campinas, que é um sonho antigo da população do estado de São Paulo, vai se tornar realidade. Até julho a gente abre o edital, até dezembro vai ter um vencedor. E em relação à Sabesp, para que eu possa também responder a pergunta, primeiro nós vamos fazer a privatização da EMAI, que é uma empresa de geração de energia. Não tem sentido o Estado ter uma empresa de geração de energia. E na Sabesp iniciamos um estudo e o governador foi muito claro. O Tarcísio quer 2 premissas principais para continuar o processo da Sabesp, que esse estudo vai ter que apontar. Primeiro, diminuir a tarifa. Nós não podemos fazer essa privatização aumentando a tarifa de jeito nenhum. E a segunda, antecipando a universalização. O que é isso? É que a água tratada possa chegar a todas as cidades atendidas pela Sabesp o mais rápido possível e esgoto tratado. Sabesp tem cidades que atende muito bem, Emílio, Sami, mas tem cidades, por exemplo, no Litoral Norte, a Sabesp trata muito pouco do esgoto, joga praticamente mais de 50% in natura no mar. Lá na região de Indaiatuba, também de Salto, falta água. É isso que não pode acontecer. Então a privatização é um caminho, porque se coloca dinheiro, esse recurso antecipa, né, esse serviço. Então o objetivo é prestar melhor serviço. Ninguém acorda de manhã. Mas posso falar, você está atrasado nisso aí. O Boulos está ensinando. Ele descobriu o Nobel vem dessa vez. O Boulos, você está com água tratada, que é isso. O Boulos está ensinando a fazer cisterna. É um negócio novo
que ele vai trazer para E parece que ele descobriu o varal agora. Eu vi um negócio espetacular. né? Cisterna, chama. Espetacular, eu acompanhei os vídeos. Você precisa de ver o vídeo dele para você... Muito emocionante. Esse é o vídeo que dá indicação dele pro Nobel. Quando sai inovação e tecnologia. Inteligência. Mas se eu não me engano, no vídeo, eu acho que já serão 60, logo assim. Não, no tá primeiro ano. expandindo, Sim. tá? E Logo casa, de cara, e casa de pau a pique também é uma coisa nova. Ele que mora tem. numa parecida. Isso. E a Vice-governador. população da cidade de São Paulo ainda pensa em talvez votar no Boulos. Eu acho isso Não, pensa não. maluco, O senhor sai vai ver o daí. que vai acontecer. Uma pergunta pro senhor. É É, óbvio incrível, que... né? Não, isso O senhor vai ver o que vai Não consegue acontecer. administrar absolutamente Incrível. nada. O senhor vai ver o que vai E acontecer. é antidemocrático, já que a questão da democracia é muito importante, né? É um antidemocrático, né? Defende que você não cumpra ordens judiciais, Sim. né? Impede que ordens judiciais sejam cumpridas para reintegrações de posse. Então, a gente está acompanhando esse desdobramento. Uma pergunta pro senhor. Cuidar da segurança aqui em São Paulo é muito difícil, né? E a gente tem até o outro lado que às vezes até incentiva um pouco. A gente tá vendo o couro comer lá em cima. O crime organizado tomando conta, barbarizando. Já passamos isso aqui. Vocês já estão meio com o sinalzinho em alerta? Vocês já estão um pouquinho preocupados disso voltar a acontecer em São Paulo? Fuzil, primeiro, um fato inédito no governo do Estado de São Paulo. Sempre se dizia que o secretário de Segurança Pública não podia ser nem policial militar, nem policial civil. Ao longo dos últimos 30 anos, não foi nenhum nem outro. O Tarcísio fez diferente. Colocou um policial militar, o Derrite, que já teve aqui, que é um craque. E junto com ele, o Nico, que é outro craque, delegado. Gente de operação, que sabe como De campo, de rua, né? De campo, de rua, e isso já tem feito a diferença. Então, nós já temos mostrado também de que forma o governo vai agir em relação às forças de segurança, valorização. A gente viu recentemente, aconteceu aquele caso que um policial da rota, né, abordou uma pessoa que estava assaltando uma senhora no semáforo, e ele reagiu e ele matou. E a primeira posição do Derrite, ao contrário do que sempre se fazia, primeiro se afastava o policial, depois apurava. Exato. O Derrite já mostrou a cara da nossa gestão, da gestão Tarcísio, o seguinte, não, o policial está lá arriscando sua vida para cuidar das nossas, ele está cumprindo a sua missão. Primeiro, a gente apura. Depois, se ele cometer alguma coisa de errado, aí você afasta. Então, acho que São Paulo está em excelentes mãos com essa dupla da Polícia Militar, Polícia Civil, e vem novidade por aí na área de inovação, de tecnologia, inclusive na região central da cidade, que depois a gente pode até bater esse papo. Cracolândia? De São Paulo? Sim, sim. Da Cracolândia lá. É isso que eu ia perguntar essa a região respeito disso aí, porque todo mundo, todos os candidatos, todos os governadores, ao longo dos anos, falam que existe uma solução, mas nunca nada é feito de concreto. O que vocês estão estudando para fazer de concreto? Morgado, primeiro é o seguinte, se a gente juntar 3 especialistas na área, serão 5 opiniões diferentes. Sim. Né? Todo mundo fala de tudo como solução. O que eu fiz, junto com a nossa equipe, foi juntar gente de todas as áreas. Eu tive com o Eduardo Suplicy, tive com o padre Júlio Lancelotti, com os comerciantes da Santa Efigênia, com entidades da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, escutando e entendendo aquilo que era comum de todos. O nosso programa para a região central se baseia em 4 premissas importantes, 4 diretrizes, na verdade. A primeira é uma abordagem qualificada, que nós temos gente de qualidade, com experiência em dependência química para ajudar no convencimento daquelas pessoas para o tratamento. O segundo, depois do convencimento, tem uma porta de entrada que é um hub, que a gente chama de hub de cuidados de crack e outras drogas, que será na Rua Prates e vai ser colocado em funcionamento no início do mês de abril. Ali, depois da abordagem, a gente vai oferecer um leque de tratamentos. Não adianta uma única linha. É o CAPS, é a comunidade terapêutica, o acolhimento na comunidade terapêutica, é também os grupos de mutuajuda, a narcóticos anônimos, amor exigente, internação em hospitais psiquiátricos, internação para desintoxicação. Você precisa entender a singularidade de cada um. Vou dar um exemplo prático. Tem gente que, se você aproximar da família no tratamento, vai ser bom. E tem gente que, se você aproximar da família, não vai ser bom. Tem que ser personalizado. Ele pode ter um problema. E ali esse hub vai tomar esse cuidado junto com os equipamentos públicos do município. O prefeito Ricardo Nunes está empenhado nisso. Estamos atuando em conjunto. A terceira diretriz, que na minha opinião é uma das mais importantes, é justamente a integração dos serviços. O Estado tem serviços na saúde, na habitação, no social, só que eles não se conversam. E a minha missão é justamente fazer com que esses serviços se conversem no Estado, a mesma coisa no município. O Edson Aparecido, que está coordenando pelo município, juntar
o Estado com o município, que nós já estamos fazendo na prática, mas mais do que isso, a sociedade civil. A gente tem muita gente fazendo coisa boa lá na região central para atender essas pessoas. Só que é como se cada um estivesse remando para uma direção diferente, gastando dinheiro e energia. O que nós vamos fazer é colocar todo mundo no mesmo barco, por isso eu estive com todos, para que a gente possa seguir na mesma direção. E, por fim, o cadastramento daquelas pessoas, que é muito importante. Mas não basta, Morgado, o atendimento social. Na área de segurança, serão 500 câmeras com reconhecimento facial, com inteligência, para que a gente possa fazer com que o centro da cidade deixe de ser terra de ninguém. Hoje, o pessoal vem do Brasil inteiro, Emílio, para o centro de São Paulo, que sabe que vai poder comprar droga e consumir droga. Nunca ninguém conseguiu essa missão. Livremente. Pois é, mas essa questão era a segunda parte da pergunta, porque é muito bacana o tratamento ao dependente químico. Mas a gente sabe que lá dentro funciona o tráfico bastante. Não é só o viciado que está ali usando. E como que vai ser feito essa questão? É só com as câmeras e tirar de cena os traficantes que estão lá? O delegado Jair é o delegado da seccional responsável, já tem trabalhado, nós já temos feito muitas apreensões, mas é com o estilo do governo Tarcísio, né? A gente se preocupa mais em fazer do que de mostrar que fez. Então nós estamos nesse momento, inclusive, já nos primeiros 3 meses, com mais apreensões e prisões do que em todo o ano passado na região central da cidade. E são vários problemas a serem resolvidos. Vou dar um exemplo aqui claro, a questão do roubo de celulares. Via de regra, tem quadrilhas de receptadores estrangeiros que recebem... Delari conhece todos. Né? A turma sabe muito bem. Delari distribui aqui. E aí agora nós estamos conversando inclusive com a Polícia Federal, a possibilidade até de extraditar, enfim, de conseguir novas... porque aí você prende, a receptação é um crime onde você não consegue colocar o cara na cadeia. Ele vai lá, 2 horas depois ele volta para o mesmo lugar, fazendo o mesmo crime. Exatamente. Então nós estamos mapeando, o doutor Jair tem feito esse grande trabalho, já tivemos muitas apreensões, mas a tecnologia e as câmeras vão ajudar muito. Para vocês terem uma ideia, 70% dos usuários das cenas abertas de uso, que é o nome técnico, né, que a gente usa para aquelas pessoas que estão consumindo droga, principalmente crack ali, 70% tem passagem pelo sistema penitenciário. Ou é fugitivo, ou está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto. Ou já passou pelo sistema penitenciário e já cumpriu. Então o sistema de segurança com câmeras vai poder identificar bem como isso e quem são as pessoas que ali estão, para que haja exclusivamente na área de segurança pública. Então, tudo vai funcionar numa central, que é o CICC, que fica ali atrás da rota, foi construído na época da Copa. Nós vamos aproveitar essa estrutura para fazer essa segurança. São 500 câmeras em 7,5 quilômetros quadrados. Até o meio do ano, essas câmeras estarão funcionando. Deixa eu só fazer um break para a rede de rádio. Estamos aqui com com o nosso querido vice-governador Felício Ramute. Felício Ramute. No Instagram é Felício Ramute. Ramute, para você que está no rádio, é R-A-M-U-T-H. R-A-M-U-T-H. Depois você vai seguir ele nas redes sociais. Eu vou fazer o break aqui para o Reginaldo. Um abraço aí para nossa querida Jovem Pan São José dos Campos. Vou estar lá. Ele que foi prefeito de São José e disse que foi muito bom. Eu não tenho a menor ideia porque eu só passo por fora de São José. Para ir para o litoral, só contorno, olho, um abraço, compro a bananinha, paro no fazendão, aí sim, como aquele delicioso churrasco com queijo. Ah, que espetáculo. Gasta pouco, é um espetáculo. Um beijão aí para você, sintonizando a Jovem Pan em São José. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá, Reginaldo. Boa. Perguntas? Posso fazer? Não. Pode, por favor, Elba. Obrigado, Sami. Ô, Ramute, você tava falando Você viu? Você gostou da Delicado. Nossa, parece o Roda Viva. A gente combinou. Combinou. E a questão da comunicação, porque o Emílio até prestou atenção numa questão interessante, que o Tarcísio, ele resolveu um problema de mais de 30 anos e saiu em alguns canais de comunicação como uma crítica. Como vários portais têm a predileção pelo próprio candidato que você citou, Guilherme Boulos, como é que vocês pretendem informar os cidadãos que está acontecendo, que vocês estão fazendo direitinho, para depois não ficar essas críticas vazias que vocês não fizeram nada? Olha, a Laís é a nossa secretária de comunicação, acompanhou o Tarcísio ao longo da campanha. Inclusive, criamos agora uma nova marca. Mais do que uma marca, é um mantra do governo do estado. São Paulo são todos. Eu, você, Poder Legislativo. Genial. Aliás,
Ontem foi a posse dos novos deputados da Assembleia Legislativa. Tarcísio estava lá, eu, todos os secretários também presentes. Então, todos juntos, né? São Paulo são todos, essa é a nossa marca. E ao longo da nossa gestão, nós vamos ter a oportunidade de ir mostrando. É claro que quando você bota o ovo, tem que dar uma cacarejada também, né, Alba? Claro. Não é verdade? Então, a gente vai fazer isso, mas com muita tranquilidade. Esse não é o estilo do governador. O governador gosta de arregaçar a manga, e aí o Tarcísio falou, o Emílio falou sobre São Sebastião, sobre o Litoral Norte, ali a gente viu o estilo do Tarcísio. Aliás, era o homem certo no lugar certo. Não, vocês resolveram o negócio lá rapidamente. E são pequenos detalhes, porque como um pai, você vê um pequeno detalhe, a preocupação do Tarcísio em bloquear certos aplicativos nas escolas, você já vê que ali ele já está se preocupando com nossas crianças. Então são detalhezinhos que você vê o rumo que a coisa está tomando. No caso de São Sebastião, o Tarcísio tem experiência, já teve no Haiti, teve na Amazônia, é engenheiro e militar, é experiente em situações críticas. E aquela tragédia que aconteceu, ele estava ali coordenando, fazendo aquilo que ele já teve a oportunidade de fazer em outras ocasiões, mas com o pé no barro ali, né? Dentro, minimizando os impactos, mas nós não vamos parar por aí, Emílio, porque você sabe que normalmente quando tem essas tragédias, passa um ano, ninguém mais fala, né? Se esquece. E agora, nós estamos anunciando a construção de unidades habitacionais que serão construídas em tempo recorde, 517 unidades habitacionais, com uma nova metodologia de construção. Vocês vão poder acompanhar essa novidade, essa inovação, e também um sistema de monitoramento por satélite para que a gente ajude outras cidades a fiscalizar invasões e construções em área de risco. Porque quando acontece também a tragédia, todo mundo quer procurar um culpado. Né? Não, é o prefeito. E a gente sabe, eu como que fui prefeito, por exemplo, quando eu queria remover pessoas da área de risco, vinha a Defensoria Pública, Ministério Público, quando eu fazia uma demolição numa área de risco, porque às vezes a pessoa colocou ali todo o dinheiro de uma vida naquela casa que ela construiu. Mas é melhor a gente acabar tendo essa ação, porque a gente quer preservar a vida de toda a família. E aí é claro que sempre tem parte da imprensa que mostra aquilo numa situação como se o governo estivesse agindo contra aquela pessoa. Então, na verdade, todos também têm um pouco de culpa numa situação como aquela. Agora nós vamos criar um sistema de monitoramento para o prefeito que quiser fazer certo, poder fazer com esse monitoramento também. Mas isso aí já é uma conta antiga, né? Difícil resolver isso aí. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E você sabe, professor Samidana, você que gosta dos dados, ele gosta muito dos algoritmos. Eu estava vendo outro dia porque falaram, a Defesa Civil não avisou sobre a chuva. Se você pegar um mapa da chuva, você não tem como localizar exatamente onde vai estar a chuva. É um negócio. É uma região. É uma região imensa. Então você não tem como você estar lá e realmente avisar, vai chover tanto na tua casa ou no teu quarteirão ou é muito probabilidade. Exatamente. Então e aí tentaram também. Também tentaram, porque ficaram, mas não avisaram? Como é que vocês não avisaram as pessoas que estão lá? Tem uma briga de um órgão federal que chama Semadem com a Defesa Civil, dizendo, não, mas nós avisamos, mas a quantidade de chuva também, eles erraram longe nesse sentido, da quantidade de chuva prevista e a que aconteceu, né? Foi o dobro, mais do que o dobro do que havia previsto, mas o importante é aproveitar essa situação que foi uma tragédia e tentar trazer um legado positivo. Eu acho que é isso que é importante. E é isso que o governador Tarcísio está determinado a fazer. Vai criar outras formas de ajudar os prefeitos, porque lembrando que a fiscalização também tem que ser municipal, e o Estado também ajudando e criando novas unidades. É difícil, porque você vê São Paulo agora. Porra, Moema. Na Faria Lima. Moema tá indo. Por quê? É os prédios. Não, e ficaram brincando com a baleia da Faria Lima que tava flutuando. Fizeram o prédio lá à vontade, não tem onde escoar a água. Mas ali não é área de risco, né? Pode acontecer um problema, como já aconteceu em outras cidades. Às vezes a pessoa é levada pela enchente, falece, mas neste caso não é área de risco. Na área de risco dá para evitar novas construções. Sim. As antigas, aos poucos, com programas habitacionais. Não é do dia para noite. É um trabalho, né, de médio e longo prazo. Porra, você vai lá para Ubatuba, por exemplo. Litoral Norte. Porra, Ubatuba é zoado.
É tudo zoado. Há né? muitos anos. Não, há muitos anos não. Há 30 anos atrás, não. Não tinha esse Se você não tinha o pegar tamanho que isso, tinha. não tinha essa população, essas. É zoado assim, que o crescimento foram deixando e a gente só sai quando dá o problema. Mas eu que te perguntar do Paulo Guedes, que está como secretário da Fazenda aqui de São Paulo. O Paulo Guedes só toma cafezinho lá. Não, o Paulo Guedes não é não, o Samuel. O Paulo Guedes só toma um cafezinho. O Samuel trabalhou com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes eu achei que... Não. Toma um cafezinho. Almoço, né? Cafezinho. Ele é só do conselho lá. Do cafezinho. eu achei que ele... O Guedes precisa vir aqui. Mas o Samuel trabalhou com o Guedes. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, trabalhou com o Paulo Guedes. Mas eu te perguntar da reforma tributária. Porque essa semana, o que aconteceu? Os setores começaram a chiar. O setor de serviço falou, não dá assim, não vai dar assim. Eles querem desoneração e falaram, por nós, setor de serviço, até que se cria uma nova CPMF. Aí o agro levantou a bandeira e falou, também pra gente não dá. São Paulo é o coração do país. São Paulo é o estado responsável, acho que por 40% do PIB, 30% e poucos por cento do PIB. Qual que é o posicionamento? Como que está a participação de São Paulo na proposta de reforma tributária que deve ser votada em outubro? Eu falei do Guedes que para mim foi a grande coisa que faltou foi a reforma tributária. Olha, Samir, eu queria acrescentar algo aí na sua colocação. Eu acho que discutir reforma tributária sem uma reforma administrativa, a gente corre um grande risco. Porque, na verdade, aliás, desde o começo deste governo federal, o que se viu foi aumentar o teto, aumentar gasto. Carreta furacão, porra. A gente não viu 37 ministros, a gente não viu uma ação pensando em economizar recursos. Não, nós vamos economizar recursos. E pela turma eu acho difícil eles proporem chance zero. E aí o que acontece? Aí você faz uma reforma tributária no meio disso. Qual é a tendência? Vai sobrar para quem? Para o pagador de imposto. É capaz de aumentar imposto. Por quê? Porque, na verdade... Você tem dúvida. É claro, porque não faz a lição de casa, né? Reduzindo a estrutura, gastando menos, economizando onde deve ser economizado, para poder investir onde tem que ser investido, saúde, educação. Então, esse é um grande risco e eu fico meio preocupado, porque eu acho que no final, lá na frente, vai sobrar para o pagador de imposto. Vão inventar novos impostos aí, ainda que simplifique, vai ficar mais caro, porque ninguém quer ficar com uma fatia menor do bolo. O Estado não quer ficar, o governo federal não quer e municípios não querem. Então essa briga, né, antes de uma reforma administrativa, eu acho um pouco temerosa. Mas, ainda assim, o grande problema é na questão dos serviços, que passam a ter, ser onerados com um valor muito mais alto do que são hoje, apesar de ter crédito e débito. Aqui nós estamos fazendo nossa lição de casa, aqui no Estado. O Tarcísio, há 20 dias atrás, lançou um programa de benefício fiscal. Na contramão, benefício fiscal atingindo várias áreas, e nós vamos continuar fazendo isso, olhando para setores que podem ser beneficiados, Emílio, e também para regiões. Então, por exemplo, eu estive agora em Tupã, lá tem a região do amendoim. O que se pode fazer para estimular? Ou em Franca, um exemplo, região de calçado. Então nós vamos olhar benefícios setoriais e regionais. E o Samuel está com essa missão, junto com o Jorge Lima, e também a questão do crédito de exportação. São várias alavancas, como o Tarcísio colocou ainda na campanha com seu compromisso, e tem cumprido já nos primeiros meses, para que a gente mostre que São Paulo está fazendo a lição de casa, reduzindo impostos e cortando custos. Eu não sei se é possível. Você vê, por exemplo, você vê como São Paulo... Jundiaí. Pega Jundiaí. Sim. Itupeva. Nossa economia, economia de país. Pra onde você vai hoje? Para Jundiaí. Vai Jundiaí. Pô, é a 15ª economia do Brasil, vice-governador. Bela cidade, Luiz Fernando. Sem contar Campinas, Ribeirão. Não, Jundiaí, aqui do lado. Campinas também. Uvas maravilhosas. Esse cara também não vai querer perder a arrecadação, né? É isso aí. Esse é que é o negócio. Porque Jundiaí, se você pegar Jundiaí, deve ser muito maior do que outras capitais do Brasil. Então o cara vai brigar pelo dele. Esse vai falar, jogo. Pera lá, esse é o jogo. Não mexe em Jundiaí. Não mexe na minha uva. Deixa a minha uva aqui. Vai querer. Porque benefício fiscal... Esse é que é o negócio. Porque o benefício fiscal significa que você aumenta para os outros também. Porque assim, se eu dou benefício para vocês três e a gente tem que pagar a máquina pública... Vocês pagam menos, mas é o que ele está falando. Mais. Não, a máquina... Não. A máquina pública que tem que gastar menos. Nunca. Nunca não, senhor. Mas olha aí a carreta. Não fez agora aí, ó.
Mas Os Bolsonaro... Mas volta. Volta que volta. E agora? Os Bolsonaro, pô... Diminuíram. Aliás, começaram a surgir os números, né? Menor índice de desemprego, a questão também do crescimento ao longo do ano. Começou a surgir os números justamente do ano passado, né? E que a gente colocava para a população justamente isso, que o trabalho estava sendo feito. Claro, tinha uma série de problemas, uma série de coisas a serem corrigidas, mas eu não tinha dúvida que se a gente continuasse nesta direção, com o governo anterior, a situação para os próximos anos seria muito melhor. E nós estamos num momento muito delicado, eu vi aqui, né? Estava acompanhando até o tango aqui, a música. Sim, a música do a música do futuro, do eleitor, né? Do eleitor do Lula. E, de fato, o país começou mal. Esses 3 meses começaram muito mal. 98%. Vai terminar. Eu não sei se existe. Mas o problema do Brasil, por exemplo, o Brasil é meio que nem porque tudo é centralizado. Sim, Brasília. É tudo Brasília. Então o cara arrecada em São Paulo. O dinheiro tá aqui, né? Não, ou aqui. Aqui produz. Ele manda para Brasília e Brasília distribui. Sim. Ele distribui. Esse sistema que é. Está muito longe das cidades, que é onde a vida acontece, né? São Paulo, Emília, é a 21ª economia do mundo, o estado de São Paulo. Né? Mas pode mais, e é isso que nós estamos fazendo. É um governo de mudança, não um governo de ruptura. É um governo que reconhece as coisas positivas construídas e aproveita agora para oferecer para o Estado de São Paulo melhor serviço. Porque é mais ou menos igual a prestar um serviço, você que é um empreendedor. O nosso cliente é o cidadão que paga o seu imposto e a gente tem que fazer com que esse imposto seja revertido em melhores serviços, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Essa é a missão do gestor. E para que isso seja feito é preciso ser eficiente. Cortar custos ainda com todas as dificuldades da gestão pública, com os órgãos de controle, marcos legais. A gente tem... as leis não acompanham a velocidade da inovação, né? Hoje a velocidade de inovar é muito maior. E as leis, os marcos legais são antigos. E o gestor público, diferente da iniciativa privada, só pode fazer aquilo que está escrito na lei que ele pode fazer. O empreendedor pode fazer aquilo que não é proibido, a gente não. Só pode fazer o que está escrito que é permitido. Então isso dificulta a implantação, então você tem que ser, de fato, inovador, criativo, estilo Tarcísio de Freitas no governo. Sim, mas como é que chama? Ele é... Tarcísio. Não, como é que é? O surto da masculinidade. Erotização da masculinidade em vai surto. Dormir, ele erotiza a masculinidade. A masculinidade. Bater prego com isopor, né? Muito forte aquela martelada, né? Não precisava martelar daquele jeito. Não, ofendeu muitas pessoas. Criou a Secretaria da Mulher. Martelo autografado. Não precisava martelar daquele jeito. Ele podia fazer com um pouquinho mais. Mas muito erótico, Emílio. Muito erótico. Eu achei muito erótico. Governador, muito provocante. Me ensina uma coisa. De repente até existe. Faz seja uma gracinha ideia... não, que ele vai passar o rodoanel lá em Taipa. Pra você. Não, eu tô só Pra você. Vai passar em cima da tua casa. Ele vai passar o rodo. Mas eu vou agradecer fora do ar isso aí. Pra eu ter um pontinho pra vender 30 anos você tá esperando. Café e bolinho. Não sei até se não existe e é uma ideia imbecil, mas até pra gente tem que se preocupar com São Paulo, cada estado, governador com seu estado e tal, mas pra atrair investimento. Não dá pra, ou se existe uma Rouanet trabalhista, uma lei Rouanet, por exemplo, empresarial, como? Você aqui, um dono de empresa, tal, vem, emprega 5 mil pessoas, ele tem uma isenção de tantos % nos impostos para pagar. Se ele tem 5 mil empregados ou mais, ele tem uma isenção de 30 e por aí vai uma meta, até para se gerar emprego e trazer mais investimentos para o Estado? Existe em algumas cidades, né? Em São José dos Campos existia, tem a ver com a arrecadação de impostos e geração de emprego. Isso. Mas lembrando que os impostos das cidades, o IPTU e o ISS por serviço. Na indústria, o ICMS, que é o maior benefício do Estado. Mas existem linhas de benefícios que estão atreladas à geração de emprego e renda. Por exemplo, não, mas é só geração de emprego, manter o empregado, sabe? Sim, para que você possa manter o serviço. Tem muito no mercado automobilístico, quando se cria novos investimentos, você consegue fazer redução de impostos, principalmente ICMS, com a contrapartida
contrapartida da geração de empregos. Existem algumas linhas já nesse sentido, mas isso tem que ser feito entendendo a vocação de cada região. E aí não dá para fazer uma lei única para o estado todo. Você tem que fazer benefícios específicos, com uma lei, por exemplo, fomentando, porque não tem, Fuzil, e aí você está corretíssimo, programa social melhor do que o emprego. Sim. Que é quando a pessoa volta com dinheiro para casa e sustenta com dignidade a família. E é nisso que nós estamos focados. Eu acho que o estado de São Paulo já tem boas notícias, lá em Taubaté já tem a CSN que provavelmente vai se instalar, tem boas notícias na área de desenvolvimento industrial, de reindustrialização do estado. Nós estamos focados nisso, de criar um ambiente positivo para o empreendedor. Quem de fato gera emprego é o empreendedor, Emílio. Não é o estado. Mas, ô Ramute, por exemplo, você pega lá São José, que você foi prefeito lá. Pô, uma baita cidade, né? IDH é europeu. É 0,817. IDH é europeu. Quando você vai aí pra cidade, você pega a cidade boa, São Paulo que é ruim, né? Então, mobilidade. Mas muitas cidades do interior também, né? O São Paulo, IDH é top. São Paulo é um estado rico, mas tem regiões e ainda díspares, né? Tem regiões que a gente tem aí uma situação muito difícil. Você falou de falta de saneamento. Básicos, né? De serviço, saneamento você fala com o Boulos. Isso. Saneamento. Você fala pro Boulos. Estão querendo Boulos. melar o marco de saneamento, Sim, né? O Vale do Ribeira, por exemplo, é uma região. O Boulos, no Império Romano, inventaram um negócio que chamava esgoto. Na época do Império Romano, ele pode... E tem já foto dele mostrando o uso do varal. O varal, maravilhoso. O varal, vou fazer já cocô tem em saquinho e guardar em casa. Que região que você fala? Que região de São Paulo que tem problema? Por exemplo, Vale do Ribeira, é uma região que precisa de um investimento, um olhar especial para geração de emprego, uma região importante para o estado ali, indo para o Paraná, mas que infelizmente ao longo dos anos não conseguiu se desenvolver. Então o estado tem que gerar alguma política de incentivo regionalizada, para que possa atrair. A gente tem que dividir também, né, as ações do estado em todo o estado. Você citou São José, você citou Jundiaí, que é uma cidade também muito bem resolvida do ponto de vista de prestação de serviços públicos, mas infelizmente o estado de São Paulo, que é o 21º estado, ainda não tem essa distribuição da renda feita de forma homogênea. Entendi. Você sabe que o Tarcísio, quando veio aqui, depois que ele fez a campanha, ele falou, precisamos olhar para os pobres. Precisamos olhar para essa galera. Acho que ele ficou meio impressionado na época da campanha, porque ele era meio técnico, né? Era o cara lá que ia fazer estrada, lembra? Que fazia lá infraestrutura, a infraestrutura e tal. Aí quando ele veio aqui, eu falei, e aí, qual vai ser? Ele falou, Emílio, precisamos olhar os carentes, precisamos olhar E ele mostrou, né, na questão de São Sebastião que a gente citou aqui, da sensibilidade social. De fato, na campanha ele teve a oportunidade também de visitar, ele conta a história até de uma senhora que ele visitou numa comunidade, acho que aqui em São Paulo, ao longo da campanha ele contou, e ele tem feito isso desde o primeiro dia. Nós temos o secretário, que é o Gilberto Nascimento, que é o secretário da Ação Social, mas o que ele pediu para todos os secretários é que todas as secretarias foquem, de fato, naqueles que mais precisam. A saúde pública é para isso, a educação também, porque quando a gente falou de recolher imposto, Emílio, aqui, por exemplo, a gente tem você, o Sami, enfim, vocês, de uma certa forma, praticam também uma ação social. Porque, nós? Porque... De serviço à população. Não, praticam, eu vou explicar. Com muito orgulho. Vou explicar. De serviço à Porque população. quando você paga o seu imposto, você usa pouco dos serviços públicos. Você não usa a saúde pública, você não usa a educação pública. Portanto, esse recurso que você investe tem que ser direcionado àquelas pessoas que mais precisam. E a gente tem que dar eficiência justamente para isso. Pouco se atenta, pouco se fala. Às vezes você vê, a pessoa não tem a consciência de que através dos impostos ele está também fazendo justiça social, distribuindo recursos. Desde que o gestor não distribua para o bolso do gestor, né? Não seja um corrupto, né? E graças a Deus, então, mas o Estado de São Paulo está em ótimas mãos. Mas isso que você está falando depende do prefeito. Sim. Porque sempre vai cair na mão do prefeito. Ele que vai cuidar da grana para educação, para saúde. Parte da verba. Saúde tem saúde do Estado e do município. Né? A educação tem as escolas estaduais e as escolas municipais. Então, sim. Mas o SUS, por exemplo, não é o prefeito? SUS não. O SUS é federal, estadual e as UBS, os postinhos, são responsabilidade do prefeito. Mas aí quando você vai para cirurgias de média complexidade, é responsabilidade já é o do Estado. Estado. Exatamente. São Segurança centros de pública
interferência, né? Estado, o prefeito pode ter guarda municipal? Pode, para ajudar. Mas a segurança pública, a responsabilidade é do Estado. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, na Secretaria, Polícia Científica. Então, existem missões que são dos prefeitos, outras que são do governo, do governador, e outras que são do governo federal, né? E quanto mais distante, pior é. Porque você não consegue ter a sensibilidade para ver as necessidades das pessoas. O Tarcísio visitou muitas regiões já nesse início de mês, inclusive acompanhando algumas situações em relação às chuvas, e continuará visitando, porque é o que ele gosta de fazer. Ele é um homem de campo, é um homem que gosta de estar próximo das pessoas. Boa. Muito bem, tá aqui para você. Fazer compras fora. Fazer compras. Sim. É muito aceito fora. Que é o peso muerto. Opa. Qualquer problema que você tiver lá na administração, qualquer problema que você tiver na administração, você saca esse que não tem problema. Saúde você resolve. Educação, qualquer problema. Muito rápido. Você destaca esse. É nós e a Argentina. Tamo juntos. Moeda única. Claro. Perfeito. Ô Ramute, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Pô, é um prazer falar com você. O papo sempre é muito bom. Fiquei contente que você veio aqui no Pânico. Boa sorte pra você. É uma paróquia difícil, vai ser difícil aí atravessar tanta crise, tanta confusão, mas conta com a gente aí. Eu que agradeço, Emílio. São Paulo são todos, eu, você, todos nós juntos para construir cidades e um estado cada vez melhor.